Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Se você está feliz com Jesus, faz barulho, aplaude a Ele, porque Ele está na casa. Aleluias! Glorificado seja teu nome. Graça e paz, igreja amada do Senhor. Aleluia. Em adoração. Só me arrisca a começar. Eu me rendo a ti. Coloque a mão no seu coração. Se desligue do externo. Internaliza o Senhor na sua vida. Ele está na casa e Ele já está falando contigo. Ele já falou. Aleluias. Flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Olha aí, cante com a alma, cante com a alma. Como Rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Aleluias! Glorificado seja teu nome, Jesus. Coloque a mão no seu coração e diga: meu prazer é te adorar, Senhor. Aleluias! E nesse ritmo de adoração, abra sua Bíblia comigo em João 4. João 4, 23. Está lá depois de Mateus, Marcos, Lucas. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. João 4, 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. E eu quero que você se pergunte aí, não precisa me responder, nem responder ao seu vizinho. Você é um adorador? Se pergunte aí, eu sou um adorador? Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. E você pode tomar seu assento, glorificando a Deus e exaltando o nome dEle. Porque Ele é digno de honra, Ele é digno de glória, Ele é digno que independente das circunstâncias, nós o adoremos, nós o glorifiquemos e sorrimos na presença dEle. Amém? Eu quero fazer menção do casal aqui do Uruguai que está com a gente. Eu fiquei, olha, desculpa, tá? Desculpa, mas eu fiquei feliz que vocês, quando eu soube que vocês iam estar no culto. Deus tem seus planos, Deus tem seus planos. A gente traça um negócio, mas Deus sabe o que faz, né? Glorificado seja o nome do Senhor, a pastora Alicia e o pastor Cláudio Omar. Sejam bem-vindos mais uma vez em nome de Jesus, viu? Que Deus abençoe. Vamos falar um pouquinho do que Deus faz, né? Para mim é sempre uma novidade eu estar aqui nesse altar para pregar. Só para vocês saberem, uma pessoa que uma vez repreendeu altamente alguém quando perguntou assim: você prega? E eu disse: eu não prego, quem prega é o meu marido. Tipo assim, não me faça esse tipo de pergunta. Não prego de jeito nenhum. E hoje eu estou aqui mais uma vez para ministrar a palavra do Senhor, porque a minha alma vibra. E o Espírito Santo, ele me impulsiona
E eu não posso guardar isso. Eu sinto que se eu guardar, eu estou fugindo de uma responsabilidade, eu estou fugindo de algo que o Senhor coloca nas minhas mãos para fazer. E a gente não pode fugir daquilo que Deus quer que a gente faça. Não me sinto capaz, mas me sinto impulsionada pelo Espírito Santo. E todas as vezes que eu subo aqui para ministrar, eu sempre digo a Deus e a mim mesma que quando eu coloco os pés aqui, não sou mais Elide. Não é mais a pessoa de Elide. Quando eu desço desse altar, que alguém diz que Deus falou com essa pessoa aqui, eu sempre digo que glória a Deus por isso. Mas aquela Elide que estava no altar já não é mais aquela mesma pessoa. E esses dias minha mãe brincando falou comigo assim: tá vendo? Olha aqui, ó, você falava isso, não sei o que e tal. E eu falei, ó, alto lá, Elide que estava no altar é uma Elide, aqui agora é outra Elide. Porque a gente tem que se permitir a ser usada por Deus e deixar Deus fazer aquilo que Ele quer fazer, amém? E Deus colocou no meu coração de ministrar sobre adoração. Não é um assunto novo, não é nada que talvez você não tenha ouvido, mas que a igreja precisa ser despertada. A igreja precisa ser acordada, porque é chegado os últimos dias. Eu cresci na igreja e eu sempre ouvi que Jesus estava voltando. Mas hoje eu posso dizer que Jesus está voltando e o que os sinais estão aí para ver, para a gente ver. Coisas que eram ditas quando eu era criança, que se a gente vivenciasse, na verdade eu até achava que não estaríamos mais aqui ao presenciar determinadas coisas que estão acontecendo. Mas nós ainda estamos aqui. E eu creio que Deus, Ele está movendo pessoas, Ele está levantando pessoas para trazer, para dar choque na realidade, dar choque na sua mente, dar choque na sua consciência e dizer para você que Deus, Ele está dizendo, eu estou às portas. E nós precisamos nos preparar e precisamos nos adorar em espírito e em verdade. Como foi lido aí em João 4:23, eu quero aqui fazer uma introdução, né? Na verdade, essa ministração foi uma ministração feita pelo pastor Josué na igreja em Salvador. Olha, aí você deve estar dizendo, ela é ousada, pegou a ministração do pastor Josué. É porque Deus é que faz isso, meu irmão, não é eu. Imagina aí, na hora que ele estava ministrando, eu falei, Deus falou no meu coração, ministra isso aí lá no culto de mulheres. E eu tenho certeza que eu não vou repetir aqui as mesmas coisas que ele falou lá, porque a palavra ela se renova a cada dia. E eu falei, é isso, então tá bom. Falei, manda o esboço aí, que eu vou pregar essa ministração no culto de mulheres. E aqui está o esboço. E depois, se você quiser assistir a de Salvador, você assiste, você vai ver que vai ser tudo diferente, porque eu tenho certeza que Deus fala diferente. Então vamos lá. Jesus saiu da Galileia passando por Sicá, aldeia de Samaria. O texto diz que era ali necessário passar por Samaria, porque Deus, Ele não faz nada em vão. Deus, Ele tem propósito. E quando eu estava meditando nessa palavra, até quando você muda a sua rota, às vezes você sai para ir no lugar e você de repente vai por outro caminho. Você não percebeu, mas Deus está te livrando de alguma coisa, sabia? Porque quem é ungido do Senhor, quem tem parte com Deus, quem anda na direção de Deus, Deus, Ele cuida nos mínimos detalhes. Então nada é por acaso. Aleluia. Então era necessário passar por Samaria. Esse necessário, porém, devia-se à amplitude do projeto de salvação e não a questões geográficas. Porque Deus, tudo que Ele faz é um plano de salvação. Tudo que Deus faz é cuidando da nossa alma, é cuidando da nossa intimidade com Ele, é cuidando do nosso relacionamento com Ele, para que a gente não se perca em nenhum momento. Então, até quando tudo dá errado, Deus está trabalhando na sua vida.
Até quando as coisas fogem do seu controle, Deus está te ensinando, Deus está te orientando, Deus está querendo falar contigo alguma coisa. Então naquele momento ele desenvolveu ali um diálogo com uma samaritana. Quando ela percebe que falava com um profeta, busca sanar uma dúvida religiosa sobre o lugar certo de adorar, no monte ou em Jerusalém. O versículo 19 diz isso. Jesus então revela que a adoração genuína não procederia do monte, nem de Jerusalém, mas de corações convertidos ao verdadeiro Deus em espírito e em verdade. E aqui, quando eu meditava nesta palavra, Deus me trouxe algumas coisas e alguns comportamentos e algumas coisas que às vezes a gente vê e às vezes a gente não percebe, a gente não tem noção, e você mesmo às vezes não tem noção de que a forma que como você anda, a forma como você fala, o que você faz no seu dia a dia, coisas simples às vezes que você não percebe, que não está agradando ao Senhor, que você não está adorando a Deus. E você precisa ser despertado para isso, porque Deus ele quer operar um milagre na sua vida, Ele quer liberar os milagres na sua vida. Hoje é culto dos milagres, com o departamento de mulheres. Culto com as mulheres dentro do culto dos milagres. Você tem vindo aqui toda quinta-feira. E quantas quintas-feiras você não vem? E eu te pergunto, você tem os milagres já para contar? Você precisa vivenciar, você precisa saborear. Porque talvez você esteja vindo para o culto dos milagres e você não esteja desfrutando daquilo que Deus quer fazer na sua vida. E você não sabe por quê. E Deus quer hoje mudar isso. Deus quer hoje transformar isso. Deus quer hoje falar com você, despertar a sua consciência, para que você entenda que você precisa mudar pequenas coisas na sua vida. Eu tenho certeza que todos que estão aqui conhecem alguém que sobe monte, que desce monte. Não estou censurando quem faz isso, porque eu também já fiz e faço se for necessário. Tem pessoas que oram muito, oram. Tem pessoas que fazem jejum até ficar doente. Você já conheceu uma pessoa que já jejuou tanto ao ponto de ficar doente? E passam por vários processos de oração, ora, jejuma, faz tudo o que é necessário fazer, mas não vigia nas pequenas coisas. Não vigia na murmuração. Esses dias eu estava me lembrando de algo que, devido à pandemia, foi uma correria muito grande, né? Catarina estava muito pequena e a gente estava numa correria muito grande mesmo. E eu estava comentando com alguém, a pessoa estava relatando uma questão para mim, e eu falei assim, olha, vivemos muita dificuldade para fazermos muitas coisas durante a pandemia. E quem é mãe aqui sabe que com criança pequena a coisa é muito mais estreita. E em nenhum momento eu reclamei. Eu não reclamava. Eu sempre adorava. Eu sempre falava assim, Senhor, tá difícil isso aqui agora. Eu não vou aguentar. E quantas vezes eu fechei os meus olhos, sem ninguém saber, sem ninguém falar, sem eu falar com ninguém. E só falava assim, Senhor, eu preciso de força aqui agora. Eu preciso que o Senhor me dê força aqui agora, porque para eu vencer mais essa jornada. Essa jornada que eu digo é de chegar aqui no culto. De eu conseguir chegar aqui no culto. E eu tenho certeza que se eu não viesse, talvez Deus iria receber já a minha adoração. Porque Deus, Ele olha a tua motivação. Mas eu não reclamava. E às vezes você ora muito, você jejua, você vem para os cultos, toda quinta-feira você está aqui. Mas você tem um vício da reclamação. Você tem um vício da murmuração. Você tem um vício do vitimismo. Porque comigo é assim, porque comigo não dá certo, porque você se mede por outras pessoas. Pastor Josué, ele deu uma aula aqui no culto do empreendedor. E ele disse muitas coisas que são coisas normais.
Mas foram coisas normais e tão simples que você às vezes não executa, que às vezes a gente não executa. E é justamente por isso que a gente perde as grandes coisas, porque quando a gente não faz as mínimas coisas, a gente não está apto para receber as grandes coisas. Você entendeu isso? E a minha oração é que você saia daqui hoje com essa palavra borbulhando no seu coração, na sua alma, na sua mente, para que você prospere com a sua vida espiritual, com a sua vida material. Então, Jesus, ele parou ali e conversou com aquela samaritana. E ele disse, em espírito e em verdade. Jesus deixa claro que a adoração é antes de tudo. Jesus deixa claro que a adoração é antes de tudo questão de atitude e não de postura. Porque não adianta você ter a postura de cristão. Você se veste como cristão. Você até fala como cristão. E tem alguns termos da igreja que já viraram até jargão, né? Você chega no lugar, pessoas que nem é crente fala assim, é de Deus. O que mais? Essas coisas assim, é de Deus, eita glória. Não é porque vira um jargão. E usam termos até que nós cristãos que estamos na igreja sempre fala. Mas a questão é os detalhes. A questão é a atitude. Não é a postura, é a atitude. E Deus, estamos vivendo um tempo novo, em que Deus, ele quer fazer coisas novas na nossa vida. Nós precisamos mudar de atitude e de postura também, porque uma coisa não compensa a outra. Tem gente que tem a postura, mas não tem atitude. Tem gente que tem atitude, mas não tem a postura. Então você fica no meio termo. E nós precisamos nos adequar àquilo que o Senhor quer fazer, àquilo que o Senhor quer que nós fazemos. O termo no hebraico é proskeneo, que significa prostrar-se e homenagear. Prostrar-se diante do Senhor. É você se permitir a ser esmagado pelo Espírito Santo. É você se permitir a deixar Deus agir na sua vida, de forma que você não entenda, que você, por você mesmo, você não conseguiria. Mas você dá lugar ao Espírito Santo agir. Você dá lugar a Deus fazer na sua vida. E é isso que Deus está querendo falar aqui nesta noite. E para você entender melhor, eu vou aqui falar das atitudes mais próximas dessa definição. Atitudes de um adorador. E a primeira, adorar independente das circunstâncias. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Adorar independente das circunstâncias. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite. Eu não sei o que você está passando. Mas a atitude de você vir para o culto, você já está adorando. Você já está se dedicando, se prostrando aos pés do Senhor. E aqui rapidamente eu quero falar de algo que Deus me fez passar. Que Deus me fez entender o quanto eu tinha que adorá-lo. Eu já falei aqui algumas vezes que eu passei por um procedimento cirúrgico. E eu estava me lembrando que agora está fazendo 7 anos esse ano. 7 anos, porque foi na data do meu aniversário que eu passei por um procedimento cirúrgico. E foi no mês de junho, e o aniversário da igreja é julho. Então foi mais ou menos com 30 dias que eu fiquei sem vir no culto. Foi no dia 14 que eu fiz, e com 30 dias era a festa do aniversário da igreja. E foi algo que eu orei para Deus me curar durante 5 anos. 5 anos. E várias pessoas oraram. Foi um nódulo na parótida. E o médico, sempre que eu ia para as consultas e fazia os exames, o médico dizia para mim que eu podia esperar um pouquinho. Até que com 5 anos, quando eu fui de novo, porque a gente tinha que acompanhar para ver se estava crescendo e tal, ele disse assim, agora não dá mais para esperar, a gente precisa operar. E teve uma das pessoas que orou por mim, que quando eu passei a mão, eu não vi mais o nódulo, eu pensei que tinha desaparecido. Mas em questões de segundos eu senti novamente.
E foi naquele dia que eu falei, eu não vou mais orar para Deus me curar. Se é isso que o Senhor quer que eu faça, eu vou fazer. Eu me joguei, meus irmãos. Sabe o que é se jogar assim, sabe? Eu falei, Senhor, tudo bem, o Senhor não quer me curar, então eu vou operar. Porque a cirurgia iam me trazer riscos, né? O médico me explicou muito bem que eu ficaria com um lado do rosto torto, porque era uma cirurgia delicada, ia passar pelos nervos faciais. E foi isso que aconteceu. Imagina você estar tão bem e você ter que ir operar sabendo que depois daquele momento da cirurgia você iria sair toda deformada. Então isso para mim foi muito difícil, porque era coisa no meu rosto. O rosto da gente é o nosso cartão de visita, né? Quando é no braço, na perna, mas era no rosto. E eu não ia ter como disfarçar, eu tinha que viver aquele processo, sabe? Então foi muito difícil para mim ter que aceitar isso. Eu batalhei, eu lutei de todas as formas para não ter que viver esse momento, para não ter que passar por esse procedimento cirúrgico. Até porque o médico disse para mim que ele não me dava certeza que iria voltar, né? Então eu realmente falei, tá bom, Jesus, é isso que tu quer, eu vou lá. E fui, me entreguei tanto que eu pensei até que eu ia morrer nessa cirurgia. Sério. Eu me rendi tanto que eu falei, Deus deve estar querendo arrumar um negócio aí, um jeito para ele me levar. E tá bom, eu fui. E na noite da cirurgia, eu passei a noite toda ouvindo um louvor. E sempre que quando é tocado esse louvor, eu choro mesmo, porque fala muito comigo e me faz eu me lembrar de tudo que aconteceu. Então, eu fui lá, vivi o momento. Quando eu cheguei no hospital, já tinha 5 irmãs me esperando. Chegaram antes de mim para interceder, porque Deus prepara anjos na sua vida. Se você não acredita em anjos, pode acreditar, porque Deus ele coloca anjos na sua vida. Pessoas que Deus levanta e você nem entende porquê, e depois elas se vão, elas nem ficam com você. Mas naquele momento Deus prepara pessoas para te ajudar. Deus prepara pessoas para segurar na tua mão e dizer, vamos, eu estou contigo. E foi assim que eu passei por aquele momento. E aí eu entrei para a sala de cirurgia. Eu já fiz algumas cirurgias, mas essa realmente para mim foi a mais difícil. Eu me despedi da minha filha. Na época eu só tinha uma ainda. E eu fui falando assim, como se eu estivesse me despedindo das pessoas, porque eu falava assim, Senhor, o Senhor vai me levar. E para dizer a verdade, eu até falei assim, Jesus, se o Senhor me levar, não tem problema. Eu não tenho medo de ir para o céu. Minha vida é tua, e se for esse o momento para mim, eis-me aqui. E fui. 7 horas de cirurgia. 7 horas de cirurgia. E quando eu saí da sala de cirurgia, minha mãe tomou um susto, porque ela não esperava. Eu não falei nada para ela. Eu sempre sou muito silenciosa nas minhas batalhas. Eu não fico falando para ninguém, mas eu digo para ninguém é ninguém mesmo. E minha mãe tomou um susto e foi questionar com o médico porque eu estava daquele jeito. E como o médico falou, eu realmente saí com a cara toda torta, literalmente. Então ela foi questionar e o médico falou, não, ela sabe de tudo, a paciente está ciente de tudo. E por que a senhora nunca acompanhou ela em nenhuma consulta? Porque eu não chamava, eu ia para as minhas consultas sozinha. Eu sempre gostei de vivenciar os meus momentos com Deus a sós. Porque Deus ele está sempre nos ensinando alguma coisa. E às vezes Ele quer te ensinar a você, não quer ensinar quem está do teu lado, quem está querendo te acompanhar, Ele quer ensinar a você. Diga, coloque a mão no seu coração e fale assim, Deus está querendo me ensinar alguma coisa. E você precisa aprender. Porque se você não aprender, você vai voltar de novo e vai ter que passar pelo mesmo processo. Então abra seu coração para aprender. Diga assim, Jesus, eu quero aprender. Não deixa eu errar na minha prova. Não deixa eu falhar naquilo que o Senhor colocou para mim. Porque se você falha, Deus vai lá e vai ter que te ensinar de novo. E eu passei por aquele processo. E como Deus também prepara anjos para segurar na nossa mão, o diabo também envia os dele. E eu fiz essa cirurgia muito silenciosa, mas por infelicidade, alguém passou na sala depois que eu tinha operado e fez um comentário meio que sem graça. E eu estava consciente, eu ouvi. Mas Deus, quando Ele também permite você passar pelo processo, Ele também te fortalece. Ele também te dá forças. Ele também te deixa resiliente. Ele também blinda teus ouvidos. Ele blinda teu coração. E é por isso que você vê às vezes pessoas passando por coisas tão difíceis.
E você fala assim: meu Deus do céu, se eu estivesse no lugar daquela pessoa eu morria. Se eu estivesse no lugar daquela pessoa, meu Deus, eu já estava em depressão, eu nem saía mais de casa. Mas sabe por quê? Porque Deus, Ele prepara quem está passando pelo processo. Deus não te abandona, Deus não te deixa só. Deus não é o amigo que te chama para viajar e chega lá na viagem, Ele segue outro caminho e te abandona. Deus, Ele fica com você, Ele cola com você. E é por isso que mesmo no problema, é por isso que mesmo no processo, você tem que glorificar, você tem que adorar, você tem que se render, você tem que chorar na presença do Senhor. E você tem que dizer: obrigada, Senhor, por este problema. Obrigada, Senhor, por me permitir passar por esse processo. Obrigada, Senhor, porque é nisso aqui que o Senhor está me forjando, é nisso aqui que o Senhor está me ensinando. E eu vou sair mais forte deste lugar. Aleluia. Aplaude ao Senhor. Aleluias. Adorar independente das circunstâncias. E você pensa que parou aí? Com 30 dias eu meti minha cara e vim para a igreja, ainda como curativo. E pessoas queriam se aproximar de mim, gente que nunca nem foi perto de mim, mas tinham curiosidade de saber. Disseram que eu tinha dado derrame e falaram outras coisas, mas eu estava ali firme e forte. Naquela época não tinha máscara. Se tivesse, tinha me ajudado, tinha disfarçado. Nem pensei na máscara, mas eu vim assim mesmo com a minha carinha torta, sentei ali. Sabe o que aconteceu, gente? Quando eu olhava aqui para o louvor para eu cantar, eu não conseguia cantar, porque como eu falei, o lado do meu rosto estava paralisado, minha boca não abria, eu não conseguia sorrir, meu olho não piscava direito. Então eu queria adorar e eu não conseguia, e aquilo foi muito difícil para mim, porque minha alma cantava, minha alma vibrava, mas eu não conseguia cantar. E foi naquilo ali que o Senhor me respondeu, porque Deus às vezes espera você passar pelo todo o processo. E tem coisas que Deus te responde e outras Deus não te responde. Mas Ele está te ensinando, porque Deus é o único professor que ensina no silêncio. Olhe para o irmão aí que está do seu lado e diga: Deus é o único professor que ensina no silêncio. Mas nesse processo Deus não ficou em silêncio. Depois de dias, meses, porque eu fiquei meses, eu estava ali sentada, enquanto eu tentava cantar, abria minha boca, e era feio, viu, irmão? Foi um negócio triste. Eu falava: tá triste mesmo, pode com a minha família ali, né? Estavam contando coisas em casa, momentos em casa, Dionis contava piada, aquela coisa toda, e eu não conseguia sorrir. Todo mundo dava risada e meu sorriso era só aqui na alma. Foi quando Deus ministrou aqui no meu coração e disse: eu te permiti te passar por esse processo para te dizer que ninguém, nada e nem ninguém tira teu sorriso e nem a tua adoração. Aleluias! Aleluias! Não, você não está entendendo. Glorifica, 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 porque esse Deus que fez na minha vida, Ele também faz na tua. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu digo para você: adore, adore, independente das circunstâncias. Não importa qual o problema que você está vivendo, não importa qual foi a perda que você teve, adore ao Senhor. Aleluias. A adoração é supra-circunstancial. Adoramos ao Senhor não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Ainda que não haja fruto na videira, todavia eu me alegrarei no Senhor. E é por isso que eu grito aqui na presença do Senhor. E ai que eu tivesse fôlego para gritar, para cantar, porque eu sei de onde vem a minha adoração. E eu adoro em espírito e em verdade. Amém? Aleluias! Segundo, adorar servindo. O termo adoração traz intrínseco em seu significado o servir. A adoração sem serviço não é plena. A verdadeira adoração vai além do que você faz. Não é o louvor, a pregação, não é uma visita robótica. Adorar servindo ao Senhor. As coisas precisam andar juntas. As coisas andam paralelas umas às outras. Se eu estou aqui nesse altar hoje ministrando,
mas eu não me rendo à vontade do Senhor, se eu estou aqui na igreja, mas amanhã você não consegue dizer não ao pecado, se você vem para o culto, você canta, você ora, mas você não consegue rejeitar o pecado, você não está adorando genuinamente. Você não está colocando o seu coração na posição de adorador. Se você ouve uma sugestão e você tem que responder, você tem necessidade de responder, você não está sendo um adorador genuíno. Você precisa deixar sua carne morrer. Você precisa se permitir ser esmagado por aquilo que a sua carne não gostaria. Porque servir é adoração, mas você precisa servir em espírito e em verdade. A palavra adoração, eu estava aqui meditando e vendo que a palavra adoração já está aqui, adoração e ação. Você adora e você tem ação e adoração. Olha só que interessante. Ou seja, você louva, você está adorando, mas você tem que ter a ação de se prostrar diante do Senhor. Você tem que se permitir Ele fazer o que Ele precisa fazer na sua vida. Você precisa vigiar. Irmãos, isso é tão sério. Isso é tão sério, que se você soubesse, você faria qualquer coisa para estar na posição do adorador genuíno. Nada compensa, nada vale a pena não adorar em espírito e em verdade. Você já parou para pensar quantas coisas você perde quando você deixa de adorar genuinamente? Eu acho que se você pudesse ver com seus olhos espirituais, você não permitiria, não aceitaria de jeito nenhum na sua vida. Porque você não pode fazer com a mão e desmanchar com a outra. Aí você vai olhar e vai dizer: meu Deus, eu estou na igreja há tanto tempo e eu não alcanço as bênçãos do Senhor, eu não alcanço aquilo que o meu coração quer, aquilo que eu desejo. Você vive uma vida limitada. Você não vê as coisas andarem na sua vida. Por quê? Você já se perguntou o porquê disso? Você já se perguntou o que você precisa fazer para Deus abrir as portas do céu na sua vida? Porque Deus, Ele quer nos abençoar. Ele tem os milagres para liberar em nossas vidas. Mas a gente precisa estar na posição do adorador genuíno. Nós precisamos fazer aquilo que Deus quer que nós fazemos. A verdadeira adoração vai além do que você faz, como eu já disse, não é o louvor, a pregação, a visita. Porque não adianta você fazer tudo isso e você não vigiar nos detalhes. E aqui eu me lembrei de algo importante e eu preciso citar. Quando uma equipe de irmãs se juntam para arrumar a decoração da igreja ou de alguma coisa, mas elas não estão em comunhão e elas auto se criticam, você não está adorando em espírito e em verdade. Nós mulheres, e agora eu vou chamar atenção para as mulheres, nós precisamos colocar o nosso coração em Deus. Nós precisamos nos permitir ser forjada por aquilo que Deus quer que a gente seja. Quantas vezes montamos equipe de mulheres aqui? Eu já estou no departamento de mulheres da igreja há bastante tempo. E equipes já foram desmanchadas por falta de vigilância. Porque você tem a disponibilidade de vir, você quer fazer, mas você não vigia nos detalhes. Eu não estava presente, não sei o que eu vou dizer aqui, eu não estava, não sei direcionar, mas assim, já houve situações de montar a equipe aqui de irmãs para fazer algo, para arrumar, e depois uma das irmãs me procuraram e falar: irmã Elide, não deu para ser assim, não deu para fazer, porque uma irmã ou outra não gostou do jeito que a irmã faz, e acabar tendo aquela discordância naquele momento e as coisas não fluírem. Quando isso acontece, você não está sendo um adorador genuíno. Quando isso acontece, você está interrompendo a sua adoração. Ou seja, é aquilo que foi dito:
você tem a ação, você tem a postura, mas não tem a atitude do adorador. E aí as bênçãos ficam travadas na sua vida. E se você tivesse noção do peso disso, se você realmente se atentasse para isso, você iria falar: Senhor, eis-me aqui. Me ajuda a melhorar naquilo que eu preciso melhorar. Me ajuda a ser o que o Senhor quer que eu seja. Adorar é lançar-se aos pés do Senhor. Mesmo que sua alma esteja ferida, mesmo que você esteja passando por situações que alguém te feriu, que alguém disse algo a você e você falou assim: eu não vou mais naquela igreja, eu não vou pisar mais os meus pés ali. Você precisa lançar-se aos pés do Senhor, para que Ele possa trabalhar na sua vida e você fazer aquilo que Deus lhe chamou para fazer. E a terceira coisa que eu quero falar é adorar em plenitude. A adoração a Deus deve ser completa. A adoração não tem partitura e a maestria é do Espírito Santo. Em espírito fala de uma adoração que procede do íntimo, não é mecânica ou apelativa. É por isso que o pastor Josué tem dito aqui, para você adorar nos cultos, para você se liberar. Se você tem vontade de gritar, você precisa gritar. Se você tem vontade de dançar, você precisa dançar. Se você tem vontade, você tem que deixar o Espírito Santo fazer aquilo que Ele quer fazer, sem medo dos julgamentos. Porque quem está do teu lado não sabe o motivo da tua adoração. Quem está do teu lado não conhece a tua história, não conhece a tua trajetória, não conhece a tua intimidade com Deus. Então você precisa fazer o que o seu coração está pedindo para fazer. Não se trave, não se limite àquilo que Deus está impulsionando você para fazer. Abra seu coração para adorar. Você vai ver, no dia que você fizer isso, você vai perceber. No dia que você decidir ser esse adorador, você vai perceber como as coisas vão fluir na sua vida. Porque eu e você passamos por dificuldades todos os dias. Eu e você. E ainda que você olhe ao seu redor e você fala assim: hoje eu não estou com nenhum problema assim para me entristecer. Mas você sabia que o diabo está o tempo todo querendo lhe entristecer? Entristecer a sua alma, deixar você triste? Mesmo naqueles dias que você nem tem problema que eu digo para lhe entristecer, mas você fica triste, abatido? Porque o diabo está tentando lhe entristecer o tempo todo, nos entristecer, nos tirar do foco da adoração, porque ele se incomoda com o adorador. Ele sabe que o adorador alcança as vitórias. Ele sabe que o adorador chega aonde Deus quer que ele chegue. Ele sabe que o adorador atravessa os montes, chega nos lugares altos. E é por isso que ele não quer que a gente adore. Ele sempre vai arrumar um motivo para você não adorar, para você vir para a igreja triste, ou até para você nem chegar no culto. E você precisa vigiar. E mesmo que você esteja capengando, mesmo que você não está sem ânimo de se arrumar, mesmo que você esteja sem ânimo de sair de casa, você precisa vir adorar o Senhor. Porque é em espírito e em verdade. A adoração em verdade não é artística, previsível. Não, é porque o pregador pediu. Nem é formatada, é espontânea, fluente e abundante. Eu já fui muito travada nas minhas adorações. Eu já tive muito assim receio de adorar o Senhor da forma como o meu coração pedia, da forma como minha alma pedia. Justamente com medo dos julgamentos. O que é que vão pensar? Vocês percebem que eu grito muito nos cultos. E eu me preocupava. Nossa, será que alguém vai... Às vezes eu estou ali, dou um grito, a igreja está em silêncio. Mas eu passei a me preocupar somente com o que Deus pensa. Eu passei a me preocupar somente com o que Deus quer de mim e não com o que as pessoas querem, porque as pessoas não vão para casa comigo. Quando o culto termina, você vai para casa sozinho. As pessoas não te acompanham. Então você não precisa ter medo do que as pessoas vão pensar. E esses dias eu tive uma experiência com Deus tão forte, tão forte. Josué estava do meu lado, mas foi algo tanto dentro de mim que só Deus, sabe por quê? Porque só Deus entra na tua mente. Só Deus entra no teu coração.
Só Deus vai contigo no final do poço, no fundo do poço. Mesmo você estando com a sua família, mesmo você estando com as pessoas que te amam, muitas vezes é você, só você. É você e Deus, Deus e você. Então você precisa criar essa intimidade com Ele. É só Ele que pode te alcançar e te resgatar de determinados lugares. E eu falei: Jesus, aqui só o Senhor pode entrar, só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode tirar esse medo do meu coração. E assim foi feito, porque Deus Ele faz, porque Deus Ele chega, porque Deus Ele faz a coisa acontecer. E aquela que se dá quando as mentiras são retiradas. É espontâneo, fluente e abundante. E aquela que se dá quando as mentiras são retiradas. As coisas guardadas precisam ser deletadas. Fora isso, está cantando, fazendo, arrumando, mas não está fluindo. Deus recebe, mas você não está atingindo o nível máximo de adoração. Então que você possa hoje se colocar no lugar de libertação. Culto dos milagres, libertação, cura, transformação. Tire tudo que não agrada ao Senhor. Não adianta você vir aqui pregar, louvar, mas você mente, você tem o vício da mentira. Minha mãe, eu acho que ela me criou de forma tão... Hora, vou até perguntar a ela, porque eu não sei mentir. Eu simplesmente não sei mentir. Se eu for tentar mentir, você vai saber que eu estou mentindo. É incrível. Eu não vou mentir, mas disfarçar, né? Se você me perguntar uma coisa, eu não sei. E eu louvo ao Senhor por não saber, porque a mentira te tira do lugar do adorador genuíno. Você precisa ser transparente com Deus. Você não precisa ter medo da pessoa que está do seu lado. Eu sempre pensei assim: por que eu vou ter medo de pessoas? Se Deus é quem faz tudo por mim, Ele vê tudo. Pense comigo, tem lógica? Não tem lógica. Você não precisa temer a verdade, porque a verdade liberta, a verdade cura, a verdade transforma, a verdade faz você deixar, a verdade faz você alcançar lugares altos. Então, trabalhe sempre com a verdade. Coloque a mão no seu coração e diga assim: eu vou trabalhar sempre com a verdade. A verdade vai te levar em lugares altos. A verdade vai abrir portas para você. A verdade vai fazer você ser um adorador genuíno. A verdade vai fazer você ficar rico. Rico na saúde. Rico como é que fala na saúde? No seu financeiro, na sua vida pessoal, nas suas emoções. Então, abrace essa verdade hoje. Não faça daquela forma que é só mais uma. É só mais essa daqui, amanhã. Não, na próxima eu já vou falar a verdade. Eu já vou ser de verdade, eu vou fazer algo. É só mais essa pequenininha. Eu não sei por que eu estou falando isso aqui, não estava programado. Mas Deus, Ele faz coisas. Ele quer te abençoar. Ele quer fazer você mudar de nível. Não pense que Deus quer abençoar seu vizinho e não quer te abençoar. Não pense que Deus deu mais força a Maria e deu menos força para Joana. Não. Deus, Ele tem bênçãos sem medidas para cada um de nós. Então você precisa ser esse adorador. E por último, para finalizar, eu quero falar: adorar para a glória de Deus. Aleluia. Aleluias. Aleluias. Você precisa adorar para a glória de Deus. Jesus deixa claro que a glória é uma propriedade exclusiva dele. Mateus 6,13. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Se o teu coração não se dispõe a servir, não importa o que você faça, cantar, pregar, arrumar, não, já falei. Entender que se Deus te abençoou, não foi mérito seu, não foi porque você mereceu, apesar de ter adorado dos seus cargos, não, foi porque Ele é Deus. Já quero convidar aqui o louvor. Entenda que nada é mérito seu. Entenda, quando eu decidi me prostrar, quando eu decidi me render ao processo de cirurgia, e isso eu estou falando de um episódio da minha vida, porque eu tenho vários, mas todos eles eu agradeço a Deus. Todos eles eu digo a Deus: obrigada, Senhor, por me ensinar. Obrigada, Senhor, porque todos os meus processos me fez mais forte, me fez amadurecer, me fez crescer espiritualmente, me fez ter proximidade contigo, intimidade contigo. E esses dias eu disse no Stories lá, em alguma coisa que eu falei assim: não sou masoquista, não é que eu gosto de dor, ninguém gosta de dor, mas a dor te coloca em lugares altos, a dor te forja. Estava até lembrando de um hino de Lázaro, mas me esqueci aqui agora. Não vou. Como é? Vocês lembram? Mais ou menos isso. Sou terrível, gente. Eu ainda quero que as pessoas lembrem. Meu Deus. Mas é isso. Aprenda com a sua dor. Aprenda, desfrute, mastigue, saboreie, viva seu luto, viva seu momento, viva a sua dor. Como é isso, Elide? Você está louca? Não estou louca não, estou falando para você viver a sua dor. Desfrute dela. Viva seu processo. Não queira interromper, não queira fingir. Se você está com uma dor e você precisa passar por esse processo, vivencie isso, porque é isso que vai te fazer ir em lugares altos. É isso que vai te fazer viver momentos de felicidade depois. É isso que vai te fazer crescer. E Deus certamente será glorificado em tua vida. Em todo tempo, nunca diga que foi você, fui eu consegui, eu sou forte. Não, Deus é forte, Deus é em sua vida. E quando Deus está com você, faz você suportar os processos, faz você entender que tudo é por Ele, porque teu é o reino, poder e a glória. Fique de pé para sempre, amém. Levante adorando ao Senhor, levante rendendo graças ao Senhor, e abra sua boca para adorar, abra sua boca para cantar. E se você não consegue, você está travado, você não consegue que seu coração flua na presença do Senhor, eu quero te dizer nesta noite, coloque a mão no seu coração e diga: Senhor, vem fazer parte de mim. Senhor, quebranta meu coração. Um coração quebrantado faz voos altos. Peça a Deus para te trazer quebrantamento. Fala: Senhor, eu quero fluir nas tuas águas, eu quero dançar em espírito. Que Deus vai levar todo esse peso, que Deus vai levar toda essa ansiedade, que Deus vai tirar todo esse transtorno, que Deus vai acalmar seu coração, que você vai entender que é no tempo do Senhor e não no seu tempo. Você vai passar por esses conflitos. O mundo está acelerado, as coisas estão aceleradas, mas Deus, Ele não anda acelerado. Deus, Ele tem um tempo certo para cada coisa. Então que você não se limite, que você não olhe para o vizinho e diga: lá está acontecendo, aqui ainda não. Que você aprenda a permanecer no lugar que Deus te colocou. Que você aprenda, que você reconheça que ainda que o mundo está acelerado, as pessoas estão querendo que as coisas aconteçam em tempo recorde. Ficam olhando às vezes perfis na internet, hoje com essa coisa que todo mundo posta um pouco da sua vida, e às vezes você se quer se comparar, você quer pensar: se ali está acontecendo, tem que acontecer comigo aqui também. Saiba que Deus, Ele não anda acelerado. Deus é muito calmo, e quando Ele tem que ser apressado, Ele também é, porque Deus faz as coisas no tempo dele. Então vamos adorar, vamos agradecer ao Senhor e vamos cantar. E que esta palavra, coloque a mão no seu coração. Senhor Jesus, eu ministrei a tua palavra, Pai, e eu te peço que o Senhor continue abençoando cada um de seus filhos. Eu te peço, Senhor, que esta palavra fortifique, que essa palavra, Senhor, venha nutrir a alma, o coração, e que a partir de hoje, Senhor, podemos ser pessoas diferentes,
Que a partir de hoje, Senhor, podemos ser aquele adorador genuíno, que adoremos em espírito e em verdade. Move, Senhor, tira as coisas do lugar, Pai. Faz com que os teus filhos entendam, Senhor, o que é adorar e que eles possam adorar, Senhor, para te agradar, para te exaltar. Muda, Senhor, as coisas de lugar. Muda, Senhor, todos aqueles que têm colocado, Pai, a sua vida no altar do Senhor. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.